Estou de volta, hein? Estou de volta para mostrar a vocês. Vamos começar com um flanze aberto, certo? Um flanze aberto. Então, o flanze aberto é o ponto mais simples no processo de malharia por rudimento, né? Então, como eu disse anteriormente, o que é que acontece no flanze aberto? Ele não forma tecido, certo? Mas a laçada em si, ela pode ser como se fosse da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Depende da definição que você fez na máquina, no processo do ligamento que você fez na máquina, né? Se é uma máquina antiga que precisa você fazer a corrente, né? Montar toda a corrente, você pode montar para ela fazer a laçada da esquerda para a direita ou fazer da direita para a esquerda, né? Isso daí é um ponto mais simples aberto, que é o flanze aberto. Ele faz apenas, né, uma alimentação na agulha, né, no sentido. Então ela vai num sentido, depois vai no outro, num sentido e no outro. Então o passador fica oscilando e a agulha descendo e formando esta laçada aberta. Como eu disse, ela não forma tecido. Precisa de outro ligamento para formar tecido. Então nós vamos aproximar aqui a imagem para vocês visualizar o flanze aberto. Então é como se eu tivesse aqui, né, vou melhorar a imagem para vocês. Então, como se eu tivesse aqui relação, para vocês visualizar bem, né, os rolos, né, alimentando. Então, um fio alimenta todas as agulhas, né? Então, na malharia por trama diz isso, mas na malharia por rudimento não. Cada fio alimenta o quê? Uma agulha diferente, que vocês estão vendo aí, né? Cada fio alimentando uma agulha diferente. Então, o que é que vocês veem aqui, né? O que é que vocês veem? Você vê aqui, ó, que nesse ponto aqui, né, ele fez isso, ó. E foi alimentando num sentido da direita para a esquerda. E depois esquerda, direita para a esquerda, direita. Esse daqui, ó, já é o inverso desse. Olha a alimentação. Certo? Então, mas é o mesmo ponto. É o mesmo ponto. É um flanze aberto. Flanze aberto, vocês estão aprendendo aí o flanze aberto, que é um ponto na formação de um tecido por urdume. É um dos pontos mais simples que tem. O flanze aberto e o flanze fechado. Então, se eu tivesse fechado aqui, né, se eu tivesse um flanze fechado, então eu vou mostrar aqui a vocês, por cima com a caneta vermelha, né, então eu teria aqui, ó, a alimentação desse ponto aqui. Se ele fosse fechado, ele estaria aqui, ó, né? Então, isso aqui que eu estou fazendo, olha, todas as agulhas sobem e os passadores passam e ela faz um ponto em todas as agulhas. Se tiver 2.000 agulhas, está fazendo esse ponto, né? Do mesmo modo, se eu vier aqui, nesse outro aqui, certo? Tivesse fechado. Então eu já vou aproveitando aqui o ponto, né, e fazendo o fechado em cima do flanze aberto. Então é como se eu tivesse aí, certo? Vocês vêm aqui, ó, o fio vem e aí você laça, 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 laça. Só que lembre que eu teria outra seção de rolo, né, para fazer isso. Então eu teria nesse ponto um flanze aberto e um flanze fechado, certo? Então aqui, ó, por isso que é bom você ter o que agora? O lápis de cor. Então, nesse vermelho eu tenho um flanze fechado. Flanze fechado, certo? Então, vou dar uma aproximação aqui para vocês verem. Para a gente aproveitar, né? Não fica ter que desenhar separadamente. Então, eu teria agora, anteriormente, um flanze aberto, agora tenho um fechado. E o movimento aí da passagem, ó, é invertido, né? Se você ver aqui, ó, nesse daqui, ó, ele vem, faz a laçada, sucessivamente, fez em todas as agulhas. Nesse outro aqui, ó, no outro sentido, certo? Então, você tem aí os pontos mais simples
no processo de malharia por rudimento, né? Malharia por rudimento. Então a gente aprendeu aí o flanze aberto e fechado, onde você tem o que? Um fio para cada agulha diferente, não existe ligamento adjacente, certo? Então aprendemos aí o que agora? Flanze aberto, flanze fechado no processo de malharia por rudimento. Voltamos já para a gente ver o tricô aberto e o tricô fechado. Pronto, estamos de volta. Vamos ver agora o ponto, né, onde você tem agora a possibilidade de confecção de um tecido por rudimento, que é o tricô, né? Nós vamos ver agora o tricô fechado, certo? Tricô fechado, onde você tem esse ligamento entre agulhas adjacentes a cada subida. Então é como se eu subir a seção de agulha, todos os fios laçou a agulha, na hora que desceu ele movimenta para a agulha adjacente, o passador movimenta para a agulha adjacente. E o que é o passador? Eu vou mostrar aqui a vocês, né? Hoje nas máquinas nós temos essas seções de passadores. Antigamente, quando as máquinas eram mecânicas, você tinha a possibilidade de trocar um só passador desses, certo? Um só. Agora era mais trabalhoso. Agora não. Agora você tem esse aqui, essa seção. Se caso um passador desse se chocar com a agulha e quebrar, você vai na máquina, desparafusa essa seção e troca por uma seção, né? Uma seção que seja a mesma finura. Não se pode trocar com finuras diferentes. Vamos supor que eu tenho 24 passadores por polegada. Eu tenho que trocar por um de 24 por polegada, que é a finura em relação do que está ali na máquina, certo? A quantidade de passador por polegada. Então, esses passadores são colocados na máquina, né? Eles têm um encaixe, se você olhar aqui, ó, como se fosse dois pinos, que encaixa lá para não ter erro de você colocar ele com inclinação, né? Então na hora que você coloca, eles encaixam para ficar linear e para que quando as agulhas subir, ele faça alimentação nas agulhas, né? Alimentação nas agulhas. Esses passadores quer dizer o que? Cada fio, ó, passa por um orifício desse do passador. Então se aqui o número de 15, né, a finura 15, então eu tenho 15 fios passando por ele. Então eu tenho, o primeiro fio passa aqui, segundo, terceiro, quarto, 15 fios passando, né, neste passador, certo? Que vai alimentar as agulhas. Então esse passador é que faz a passagem do fio, né? Então existe o que? Uma corrente que é feita por elos, né, que a gente vai aprender. É como se eu tivesse esses elos aqui, ó. Isso aqui é um elo. E aí eu vou montando um após o outro e formando uma corrente. Nessa corrente, certo? Vai ter o que? Cada passagem de um elo desse é um ponto. Quando as agulhas sobem, o passador, né, ele é direcionado para laçar essa agulha, certo? Para laçar essa agulha aqui. E aí desce. Quando volta, ele já está laçando a outra, né? E assim, aí volta, depois volta para essa. E vai nesse percurso de fazendo esse processo de laçagem das agulhas. Vamos supor que essa parte da minha mão, a agulha aqui é o passador. Então o passador laça, na outra subida laça e fica fazendo esse movimento adjacente entre as agulhas a cada subida. É como nós vamos ver aqui, né? Vou aproximar para vocês visualizar melhor. Então você tem aqui, ó, um ligamento de um tricô fechado. Então ele pode ser nesse sentido como pode ser nesse. Então eu posso ter aí, né? Eu posso ter aí, vamos supor que eu tenha um tecido aonde você tem esses dois ligamentos. Esses dois ligamentos. É como se eu pegasse esse aqui agora, colasse em cima desse, certo? Então essa seção aqui vem e cola em cima desse para formar um tecido de tricô. Então um tricô à direita e um tricô à esquerda, formando um cruzamento. É como se eu pegasse aqui, ó, e quando eu trouxesse esse tecido para cá, né? Então aí a seção que vem vai fazer isso aqui, ó. Então
como se eu tivesse isso aqui. Nesse ponto aqui, tivesse aqui. Então, eu estou trazendo agora, né, em relação a isso aqui, um cruzamento de ponto. Então, eu peguei esse tricô aqui, ó, e trouxe para cá. Então, aí você tem a formação de um tecido de tricô com duas seções de rolo de rodum, só que um tricô está à direita, outro à esquerda. Então ele faz esse cruzamento, né, que vocês podem verificar aqui quando eu aproximar. Pronto. Então eu peguei esse daqui, ó, e trouxe para cá. Só mudei a cor, ele aqui está azul, aí quando eu trouxe ele para cá para colocar em cima, eu coloquei vermelho. Certo? Então aí você tem agora um tecido com duas barras de passadores, né? Um tecido de barra de passador com deslocamento à direita e outro tecido com barra de passador deslocamento à esquerda. Então faz esse tricô, esse tecido de tricô aí, né, onde você tem um envolvimento de duas seções de rolo de urdume e dois ligamentos, sendo tricô fechado. Então, caros alunos, você começa a visualizar que quando você tem duas barras de passadores, você precisa de duas seções de rolo de urdume. Né? Então, duas seções de fio. Por quê? Como eu disse anteriormente, a gente vai lembrando que é para você não esquecer. Olha, no processo de malharia por urdume, eu preciso de quê? Cada fio alimentando uma agulha diferente. Diferente do processo de malharia por trama, onde eu tenho um fio alimentando todas as agulhas. Gosto muito de lembrar isso daí para vocês fixar. Então a gente começa a aprender os ligamentos, né, do processo de malharia por urdimento. Então, nesse processo de malharia por urdimento, aqui é um tricô fechado. Só que eu tenho ele sendo numa seção, né, e tinha anteriormente ele sendo noutra seção com outro deslocamento. Depois peguei e sobrepôs ele. Fiz uma sobreposição, né, em relação aos dois ligamentos. Quando eu fiz essa sobreposição, eu tenho aqui um tecido tricô, certo? Um tecido tricô com dois deslocamentos de ligamentos tricô, certo? Então um tecido aí, já o que é que acontece? Quando você tem um tecido só de tricô numa direção, ele tem pouco valor agregado. Quando você tem um tecido, né, que você tem um ligamento, dois ligamentos, ele aumenta a sua gramatura, fica mais pesado, consequentemente aumenta a sua estabilidade dimensional e aumenta o valor agregado, né? Então, mas professor, mostra aí algum tecido aí de malharia por rudimento? Vou mostrar aqui, mostrar um tecido aqui, ó, de malharia por rudimento, feito, e você aqui, né, tem uma estabilidade dimensional. Então, você tem aqui vários ligamentos, não só tá esses daí. Então, você tem vários ligamentos, esse tecido aqui é um tecido de malharia por rudimento, né? Então a gente vai aprender aí que esse tecido foi feito com 4 sistemas de passadores, né? Que deu a possibilidade de fazer esse tecido de urdume. Então ele tem uma boa estabilidade dimensional, ó. Eu vou mostrar aqui a vocês, ó. Olha, se fosse feito isso aqui num tecido por trama, ó, o tecido por rudimento, né, tem uma propriedade de boa estabilidade dimensional. É isso aqui, eu só não posso alongar mais que isso, colocar uma força, que aí eu vou romper os fios e vou alongar o tecido. Mas quando você volta, ó, ele volta para a largura inicial. Então um tecido por rudimento, ele tem boa estabilidade dimensional. Então a gente aprendeu aí o que? Um ligamento de tricô fechado. Tem um tricô aberto, tem um satim fechado e aberto, tem um tucho fechado e aberto, tem um usamento fechado e aberto, e a gente vai aprender isso aí, certo? Vamos aprender os fechados e depois a gente vai aprender os abertos, para não ficar um pouco confuso. Então eu estou vendo o tricô agora fechado, né? Vamos ver agora o tucho fechado, certo? Volto já para a gente continuar aí a nossa aula, tá certo? Pronto, estamos de volta, né? Eu estou desenhando anteriormente para facilitar o nosso caminhar. E estou fazendo manualmente, né? Eu podia fazer uma aula aqui e eu falando e mostrando transparência, já esses ligamentos prontos,
mas eu prefiro fazer desta forma. A gente vai caminhando e fazendo o exercício. Claro, o desenho não fica totalmente perfeito, mas o que importa é a compreensão do conteúdo. O que importa é o conhecimento que vocês vão ter. O que importa é saber que o professor também tem a tarefa de fazer, né? Aquele manda fazer os exercícios, mas ele mesmo não fez. Então a gente vai aprendendo aqui, né, no nosso quadro. Por isso que eu estou dando essa aula direto do laboratório de malharia, né? Nós estamos nesse período de pandemia que não podemos ter aula presencial, mas eu estou aí fazendo essas aulas, né, à distância, colocando lá no meu canal do YouTube, que vai servir para vocês consultar na hora que vocês quiserem. E também alunos de fora, aluno lá de Santa Catarina, né, Blumenau, aluno da FEI, aluno de todo o Brasil e até do exterior, certo? Então é importante a gente ter esse conhecimento. E também, dentro das minhas limitações, nós não temos no nosso laboratório máquinas de malharia por rudimento, mas eu tenho um pouco conhecimento. E se alguém aí que está vendo esse vídeo tem conhecimento melhor do que eu, tem os equipamentos, né, tem o programa, quiser nos ajudar, estou aqui, ó, Professor Marcos, né, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Coloque lá, né, coloque no meu canal, você vai ver, a gente pode conversar, e nisso aí a gente vai trocando uma ideia, certo? Então, nós temos aqui um TUS fechado. Eu disse que a gente ia aprender agora os fechados, depois a gente vai aprender os abertos, para não ficar misturando um com o outro. Então vamos lá aprender os fechados primeiro, depois a gente aprende os abertos. A gente aprende o tricô aberto, o tuche aberto, o satim aberto, o zamete aberto, o atlas e assim sucessivamente. Olha, mesma maneira, qual é a diferença do tricô para o tuche? É porque no tricô nós temos o que? O ligamento entre agulhas adjacentes. Agora no tuche não. Agora nós temos entre agulhas adjacentes, mas pulando uma agulha, né? Mesmo movimento, laço uma agulha, a primeira agulha, e pulo para a terceira na segunda alimentação. É como se eu tivesse aqui, né, mostrando o passador em relação, laça aqui, ó, e no lugar de laçar aqui, vai para essa aqui na segunda. Aí volta no lugar, como se não existisse essa agulha para ele, né? Então ele pula um ponto, né? Então ele vem aqui, ó, laça, e aí depois vai para esse, laça. E aí ele fica o quê? Pulando uma agulha. Então aumenta o consumo de fio, consequentemente aumenta a instabilidade dimensional. Consequentemente esse tecido fica mais pesado, né? Lembre-se que eu também tenho aí um fio para cada agulha. E nós temos aqui um exemplo, certo? Nós temos aqui, ó, num sentido e no outro. Sempre eu quero mostrar que pode ser no sentido da direita para a esquerda, a primeira laçada, como pode ser da esquerda para a direita, né? Para que haja o cruzamento, né, desses ligamentos. Eu posso ter um tecido, como eu tinha o anterior, o tricô cruzado, eu posso ter um tuche cruzado. Como fazer isso, né? Então a gente vem aqui, ó, o ponto, então eu tenho esse ponto aqui, se eu transferir ele para cá, né, fazer esse ligamento aqui como se duas seções de rolos, aí eu faço um rebatimento e venho e coloco aqui. Então eu vou ter aqui, né, esse ligamento desta forma aqui, certo? Vou ter esse ligamento desta forma. Então, o que é que acontece? Eu tenho agora um cruzamento, né? Então eu tenho um tuche cruzado. Isso daí aumenta o peso, a gramatura do tecido, aumenta a sua instabilidade dimensional, o seu fator de cobertura e aumenta também o seu valor agregado do tecido. Eu tenho um tecido mais estável, um tecido melhor, certo? Então, se eu vou aproximar a imagem aí, vocês vão ver que... né, eu vou aproximar a imagem para vocês verem. Então, aproximando a imagem, é como se eu tivesse esse, né, ligamento aqui, que está no sentido, sobrepondo o outro que está no outro sentido. Então eu tenho agora, ó, um cruzamento, né, realizando um tecido por rudimento tuche fechado. Certo? Então, eu gosto sempre de demonstrar os dois sentidos. Eu podia demonstrar só um sentido, mas eu quero demonstrar a você os dois sentidos, porque quando a gente for fazer leitura da corrente, a gente vai ver que a leitura, uma é ao inverso da outra. Certo? Uma é ao inverso da outra. Então, estou também fazendo isso aqui com ligamentos,
né, que tem a mesma proporção de deslocamento, mas eu posso aqui colocar aqui 3 seções de fios e colocar um tricô aqui no meio. Então eu teria um tecido feito com 3 ligamentos. Mas isso aí a gente vai aprender mais na frente com os exercícios. Vamos aprender primeiro como a gente sobrepor os pontos e a gente formar os nossos tecidos, né? Tecidos por rudimento. Então nós temos aí agora o ponto que? Tuche fechado. E qual é a diferença do tuche fechado para o tricô? O seu deslocamento. No tricô eu tinha para agulha adjacente, agora eu tenho da primeira para a terceira agulha. Então eu aumento o consumo de fio e aumento a estabilidade dimensional. Tá bem? Voltamos já com agora o satin. E o satin vocês vão saber porque ele se torna diferente do tuche. E porque ele se torna um tecido mais pesado, né? Um tecido com fator de cobertura melhor, um tecido com uma gramatura melhor. Voltamos já para a continuação da nossa aula de hoje.